a votação que mais teve na nossa enquete de ontem foi a resposta para medos e inseguranças em relação ao futuro. Vamos lá, pessoal. Pergunta para vocês aí pensarem e compartilharem comigo para quem quiser. Quais são os seus medos em relação ao futuro? Elenque os medos, os 5 principais medos em relação ao futuro. Coloca numa folha de papel. Na sequência, olha para cada um desses medos e se pergunte: esses medos são controláveis, são racionais ou irracionais? Exemplo, muitas pessoas falam para mim: ai, Thaís, eu tenho muito medo de perder as pessoas, eu tenho muito medo de ficar doente. E aí, olha só, é um medo racional? Sim, é um medo racional, porque ele existe, tem lógica, e é um medo que a maioria de nós tem realmente. Agora, é muito diferente de você viver tentando controlar que dia será que eu vou morrer? Mas será que eu vou perder alguém amanhã? Olha, acho que eu não vou viajar de carro porque eu tenho medo que aconteça um acidente. Olha, eu não vou me consultar no médico semestralmente ou anualmente. Eu vou toda semana, todo dia, inclusive, tem pessoas que vão ao médico para checar se meus exames estão ok, para que eu não fique doente. Então, percebe como é um exagero? O medo, gente, é um regulador nosso. Não existe ser humano sem medo, porque ele existe para que a gente não saia por aí fazendo atrocidades, né? Colocando a nossa vida em risco, deixando de nos cuidar, sendo negligente conosco. Mas viver apegado ao medo é viver uma prisão, sem que você se permita ser livre para experimentar as coisas belas e boas da vida. Todos nós temos inseguranças. Eu quero que você coloque aí, nesses 5 itens que você eleger como medos em relação ao futuro, quais são eles? Eu não consigo mexer o pé. Então, né, gente, como vocês sabem, é vida de mãe, né? Vocês escutaram no final do vídeo meu filho pequeno aí, tava dormindo dentro do carro, eu aproveitando para gravar, falar com vocês um pouquinho, e aí ele acordou chorando. Mas enfim, já foi resolvido, já ficou na escola. Agora eu tô indo aqui pro consultório e aproveitando para falar com vocês. Então, gente, olha só, o medo, muitas vezes os medos são antigos, porém o nosso sistema neuronal, ele está programado e adaptado a viver no medo. Como isso acontece? Existem medos que você teve quando criança, ou de repente colocaram medos em você que hoje não fazem mais sentido, mas ainda quando você percebe esse estímulo acontecendo ou você chegando em alguma situação parecida, você aciona o sistema luta e fuga, que é o que a gente chama de pupilas dilatadas, taquicardia, uma liberação de adrenalina maior na sua corrente sanguínea, para que você possa realmente lutar, fugir, se esquivar daquela situação. Um exemplo, há algum tempo atendi uma pessoa que morria de medo de tomar banho em tempos de chuva, o que faz sentido, medo racional. Porém, em dias de sol, sem nenhuma nuvem, sem trovoadas, ela ainda continuava com medo de tomar banho e acionar o chuveirinho, né? A tomada ali, esqueci o nome, o registro de água, com medo de tomar choque, de morrer eletrocutada. E aí nós descobrimos na terapia que esse medo fazia todo sentido, porque quando criança ela morava numa casa em que o chuveiro tinha fios expostos e que muitas vezes dava assim curto e que ela estava com muito receio, e a mãe sempre dizia para ela: não vai agora tomar banho, cuidado, sempre que você for pegar no registro você tem que estar com cuidado ou com uma toalha na mão. Então percebem como os medos fazem sentido em alguma época da sua vida? De repente esse medo ainda permanece. Muitos adultos dormem com luz acesa. Por quê? Porque eu tenho medo do escuro. Mas o que tem no escuro? Não sei. Mas faça o exercício de fechar seus olhos dentro do seu quarto, dentro da sua sala. Não é escuro também? O que vai mudar? O que muda são os seus pensamentos, porque o pensamento vai fantasiar medos como você tinha provavelmente quando você era criança, quando você era adolescente. Medo de monstro,
medo de ver algum vulto e parecer que tem ali um fantasma, uma assombração. Então você passa a ter medos hoje, adulto, que não tem mais sentido, não existem mais razão para existir, porém as sensações permanecem. Por quê? A conexão neuronal que você tem gravada do passado, a longo prazo, é de quando você sentia muito medo. Como o medo é nosso regulador, você não deixa de senti-lo, porque ele está acionado no sistema luta e fuga, dizendo: essa pessoa está em risco, fique em alerta. Então, olha só, gente, nós não vamos deixar de ter medo, mas questionar os seus medos. Se medos são reguladores e nós vamos aprender a conviver com eles, nós precisamos de estratégias para lidar melhor com eles. Eu ensino muitas estratégias, as pessoas têm medos comuns e muito parecidos. Então essas estratégias nós desenvolvemos em programas de mentoria ou na própria terapia individual, aconselhando e dando um plano para que a pessoa possa executar, para que ela não deixe de ter medo, mas medos racionais, que façam sentido para ela. Se você identificar nesses 5 medos que eu falei a princípio, medos que são em relação a no passado aconteceu isso, eu tenho medo que aconteça de novo. Cuidado, porque você está com uma ansiedade antecipatória. E aí você pode viver em ansiedade, o que é diferente de você ter medo de alguma coisa. A ansiedade vai te trazer sintomas constantes. Não é só quando você pensar em uma situação que te dá medo. E isso é muito grave. Pronto, cheguei aqui agora, eu vou acabar de falar com vocês com mais tranquilidade. Quando vocês perceberem esses medos esses medos que se transformam em ansiedade antecipatória, que é aquela pessoa que está sempre, mas e se chover? E se eu morrer no trânsito? E se eu sair na rua e alguém me atropelar? E se meu filho cair? Gente, na vida não existe e se. O e se é criação da sua cabeça. Na vida só existe o agora, o aqui, agora. O passado serve para nós olharmos para ele, refletirmos e modificarmos as nossas ações de agora. Só para isso. Passado passou. Não se apegue a passado. O hoje é o grande presente que nós temos, por isso se chama presente. E o amanhã não sabemos, ninguém tem essa resposta. Então, cuidado com essa obsessão, com esses pensamentos obsessivos de medo em relação ao futuro, porque provavelmente você vai atraí-los para perto de você e os acontecimentos vêm para certificar a sua crença. Isso acontece, o nosso cérebro tem uma seletividade. Então, quanto mais você crê daquela forma e vibra nesse medo, mais você vai olhar, observar e vivenciar situações de medo, de desespero, de angústia próximo a você. Então, cuidado com o que você está vibrando. Você sempre pode escolher o medo ou a confiança ou a coragem. Eu dou sempre um exemplo para os meus pacientes. Você acha que uma criança pequena não tem medo de aprender a andar? Muito medo. Uma das coisas mais difíceis que tem no desenvolvimento humano é nós sairmos daquela posição de 4, do engatinhar, para a gente assumir a postura ereta, equilibrada e firme para que a gente possa caminhar. Ali o sistema neuronal está funcionando a 1000 por hora para que a gente possa desenvolver todas essas coordenações ao mesmo tempo. E mesmo assim, a criancinha se arrisca e vai andar. Ela segura, ela se apoia, ela pede o dedo para as mães ou para o adulto que estiver mais próximo. Ela cai, ela chora. E você diz a ela, não ande mais? Chega, você caiu, se machucou, é perigoso andar? Pelo contrário, nós damos mais apoio a ela e encorajamos para que ela vá. Então, gente, se uma criança de 1 ano vai, por que nós não podemos ir? Vai com medo mesmo. E eu estou aqui para te ajudar. Se você quiser um tratamento, um apoio mais de perto, para que a gente possa vivenciar esses medos na terapia, na minha mentoria, eu vou acompanhar você de perto daí, a gente vai falar sobre cada um deles detalhadamente e fazer um plano de ação para você. Beijo, boa tarde, fiquem com Deus.
Então, pessoal, como eu estava dizendo para vocês, nós precisamos imaginar que a gente tem uma bola aqui cheia de informações, que são as informações da nossa vida do passado, que também são importantes, nunca vão deixar de existir. Nós não vamos esquecer o passado e nem apagar o passado. E aqui nós temos uma outra bola vazia por dentro, e é nesta bola que você precisa atuar. Você precisa se desapegar do passado para que coisas novas aconteçam. O que acontece é que as pessoas são apegadas até ao sofrimento. Olha que maluco isso, você deve estar pensando, Thaís, isso é possível? Alguém se apega ao sofrimento? Sim, gente, se apega ao sofrimento, se apega às queixas e continua na mesmice, vibrando os mesmos medos. Pensa comigo, se você está vivenciando situações de medo, você está experimentando a sensação de medo, a emoção de medo o tempo todo do seu dia. Como você quer se sentir bem? Como você quer relaxar, dormir bem, se sentir feliz e leve e tranquila? Aí você vai lá e se entope de remédio. Por quê? Porque precisa se acalmar. Isso não faz sentido algum, gente. É hora de parar, de rever o que você está fazendo. E os caminhos precisam ser diferentes. Se esse caminho não está funcionando, você precisa experimentar um novo caminho. Sempre há tempo e chance de aprender e de se transformar. Agora é a hora, chega de esperar. Eu falo que quanto mais gente feliz, quanto mais gente com amor no coração, vai ser melhor para nós, para a humanidade. A gente vai ter pessoas muito menos adoecidas. E olha que como terapeuta eu devia falar o contrário, né? Mas não, eu vivo nesse mundo que eu quero que a gente se descubra. A gente só vai se redescobrir olhando para dentro. Não adianta você ficar buscando fora. Então, porque você tem medos que te paralisam muitas vezes para sabotar você, para você não agir, para você não fazer as coisas. Gente, nós somos adultos. Adultos vai fazer com medo mesmo. Muitas vezes a gente também não vai conseguir, desculpa pessoal, não vai conseguir se sentir sempre bem e tudo bem também. Não somos máquinas. Até o nosso computador falha, o nosso celular falha, quem dirá nós? Eu tenho medo de errar, Thaís, eu tenho medo de fazer alguma coisa e não dar certo. O que de pior vai acontecer? Essa é a pergunta. Qual é o pior que pode acontecer? Então por que eu não vou? Por que eu não ajo? Pensem nisso, gente. Vamos começar a escrever uma nova história. Vocês têm apoio, vocês têm ajuda, vocês têm acesso ao meu WhatsApp, vocês têm meus contatos. Hoje a gente tem muito material legal na internet. No meu canal no YouTube tem muito vídeo bom, com técnicas, com ferramentas, com planos para você fazer. E com certeza alguma coisa alguma luz, né, vai te iluminar, vai te trazer mais clareza para que você viva uma vida mais feliz, mais abundante, mais próspera e mais alegre. A alegria é o sentimento genuíno da nossa essência. Pensa, quando nós vemos crianças brincando com um pedacinho de madeira, com uma florzinha que ela encontrou no chão, com uma formiguinha que ela descobre andando, a felicidade que ela fica, como ela é feliz genuinamente. E nós, ao longo do tempo, vamos perdendo esse brilho nos olhos. Não deixem que isso aconteça com vocês. A alegria é o que nos move, é o que vai fazer com que a gente enfrente, inclusive, os nossos medos, pelo prazer, pela alegria de viver. Agora, se você só vibra medo, você experimenta medo, a chance de você vivenciar situações de medo na sua vida aumenta. É matemático isso, tá bom? Lei de ação e reação, tudo que vai volta. Não há outra lei, o universo é implacável. Então, prestem atenção. Se você não está vibrando muito medo, sentindo muito medo, essa emoção está dominando o seu dia, o seu mês, o seu ano e paralisando a sua vida.